Bom dia, pessoal. Tudo certinho? Antes de nós iniciarmos aqui nosso webinar, gostaria de perguntar se está chegando a minha tela, áudio, vídeo, tudo certinho. Por favor, me confirmem. E assim que estiver tudo ok, a gente já vai iniciar o nosso webinar. Já recebi confirmação, então, senhores, vamos iniciar nosso webinar. O tema do nosso webinar de hoje é monitoramento contínuo. Então, a gente vai ver um pouquinho da diferença, quais são os principais desafios que tem aí pela frente as empresas, né? As etapas do monitoramento, basicamente, para quem já é assíduo aqui conosco, já tem aí uma boa perspectiva disso, né? Não tem muita novidade, mas para quem está chegando aqui pela primeira vez, vai ver aí diversos exemplos do que monitorar, como monitorar e como é que é o nosso stack hoje tecnológico para fazer isso, tá bom? E também um pouquinho sobre os nossos treinamentos aí para apoiar vocês nessa jornada. Deixa eu ver aqui se o slide tá passando. Está. Então, quem é que está apresentando, né? Meu nome é Gabriel Pedroso, sou CEO aqui na Unirede Inteligência em TI, e fica o meu contato, né? E também o meu LinkedIn, QR Code, ou também ali no último link. Quem quiser se conectar é sempre bem-vindo. Nós estamos sempre fazendo várias publicações no LinkedIn, trazendo agenda, trazendo webinars, treinamentos, novas releases de Zabbix outras aplicações, outras parcerias que nós temos. Então, fique antenado lá conosco que vai ter bastante coisa legal sempre, tá? Principalmente eventos e webinars. Mas, né, eu comentei ali sobre Unirede, quem é a Unirede, né? Então, a Unirede é uma empresa aí que está atuando pelo menos 25 anos no mercado, né? Um pouco mais do que 25 anos, já aí entre 25 e 26 anos no mercado. Ela foi fundada aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, então é uma empresa gaúcha, e ela sempre esteve muito voltada na questão de sustentação de tecnologia, sustentação da área de tecnologia das empresas. Então, a gente acaba não sendo um fabricante de software ou qualquer coisa do tipo, a gente está bem envolvido na parte de sempre manter funcionando a parte tecnológica dos nossos clientes, né, através de coleta de dados, o monitoramento, análises inteligentes e, claro, né, amparando essas empresas, né, nossos clientes, na transformação digital, na indústria 4.0 deles e também, se for ali, governo, na parte de cidades inteligentes. Da mesma forma, esse QR Code aqui é do LinkedIn da Unirede, então mais rico ainda, né? Mais informações, agenda de eventos, agenda de treinamentos, enfim. Sigam esse aqui também para ficar aí super antenado. Perfeito? Falei ali sobre monitoramento, mas a gente também tem a operação 24/7, tá? Então, quem tiver interesse, nos procure ali para conhecer um pouquinho mais sobre o nosso portfólio. Tem bastante coisa voltada à sustentação de negócios. Qual é o cenário atual de TI, né? Quais são as principais preocupações hoje em dia quando se tem essa semente de monitoramento, observabilidade, o monitoramento contínuo? Então, o que são os principais pontos de preocupação dos gestores? Então, a gente pode trazer aqui três principais pontos, né? Que é a complexidade crescente dos ambientes de TI. Então, a- é ambiente on-premise, é ambiente em nuvem, é microserviços, é serviços, né? Então, existem aí áreas contratando SaaS diretamente, sem passar pela TI, sem nenhum tipo de avaliação mais técnica. Então, as áreas de tecnologia hoje, elas são obrigadas ali a lidar com um ecossistema muito vasto e complexo, tá? Tanto de coisas que eles conhecem, né, as áreas de tecnologia conhecem, foram responsáveis pelos contratos e assim por diante, como também muitas coisas que eles não conhecem, né? Então, que eles nem sabem que aquilo está acontecendo ali, mas a rede acaba
precisando estar preparada para rodar aquelas cargas de trabalho inesperadas ou desconhecidas. Então, algumas coisas desse tipo. Pressão por alta disponibilidade e segurança, então aí são dois termos aqui super em voga, né? Então, a disponibilidade de todos os serviços possíveis, né, que a empresa tem. Então, se eu sou, por exemplo, um e-commerce, né, o meu serviço de e-commerce ele precisa estar altamente disponível. Mas não só estar altamente disponível, como ele precisa ter segurança, né? O cenário de cibersegurança ali depois de 2020 acabou evoluindo tanto, né, em robustez das ameaças, em qualificação dos atacantes e assim por diante, que acaba ali sendo muito exigente também para quem vai defender os seus ambientes contra esse tipo de ameaça, né? Então, monitoramentos ali, quando a gente fala em monitoramento contínuo, aqui a gente também envolve questões de segurança. E necessidade de visibilidade em tempo real. Então, aqui a gente fala já um pouco mais, né, nessa diferença evolutiva entre monitoramento e observabilidade, onde a visibilidade de ambientes, principalmente distribuídos, né, quando a gente olha aí para aplicações ou serviços modernos, como streaming, aplicações de financeiras, de voos, de serviços em geral, acabam sendo aplicações bem robustas, né, e distribuídas. Então a gente já começa a entrar num ambiente onde a observabilidade ela tem um melhor fit, um melhor encaixe e onde os times ali vão conseguir ter uma visibilidade muito maior da qualidade do serviço que está sendo entregue, em detrimento, por exemplo, de um monitoramento, uma maturidade de monitoramento mais simples. Então, aqui eu não vou posicionar se uma coisa é melhor ou pior que a outra, mas a gente vai pensar na questão de monitoramento e observabilidade como se fosse uma régua, uma longa régua, né, de maturidade, onde existem várias empresas que precisam ter o básico, o funcional, né, quando a gente começa a pensar em monitoramento, e outros negócios já que estão num nível de maturidade muito maior, onde para eles o encaixe de observabilidade já está perfeito, já está mais acertado, tá? Então aqui, monitoramento, observabilidade, hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas, tá? A gente vai falar um pouco sobre as diferenças, mas isso imaginem que é uma régua de maturidade. Então, assim, posso estar super bem com monitoramento? Pode. Como também pode não estar preparado ainda para observabilidade, por conta de toda essa régua de maturidade que eu mencionei, ok? Indo adiante. E as etapas, né, que até o nosso próprio título do nosso webinar ele traz, eu comentei ali de forma reduzida o título, né, sobre monitoramento contínuo, mas o nosso webinar ele fala sobre monitoramento contínuo, né, coletando, analisando e visualizando dados. Então, é nessa linha. Então, aqui, de forma cronológica, né, por assim dizer, a gente precisa coletar todos os dados do nosso ambiente para depois armazená-los, né, seguindo a ordem cronológica, e analisarmos esses dados armazenados, né, para que a gente comece a tirar insights, comece a fazer análises, comece a tomar decisões em cima. E a parte de visualização e principalmente notificação nos serve ali para tomar decisões em cima desses dados que foram coletados, armazenados e analisados. E por último, nós estamos vendo eles ali, seja através de uma notificação, ou seja através de um dashboard bonito ali, que esteja lá para o board, né, para os times de gestão, ou até mesmo para os times mais de operação. No nosso webinar de hoje aqui, a gente vai ver diversos exemplos, porque a gente vai falar ali sobre muitos tipos de coleta de dados. Então, dashboards e telas vai ser coisas que não vão faltar aqui de exemplo para a gente ver, tá bom? E como é que funciona toda essa parte de coleta de dados, né? Então, o que que a gente tem que prestar atenção, e principalmente nessa questão de maturidade que eu comentei, ah, como é que isso funciona, mais ou menos, né? Então, trazendo aqui alguns conceitos para vocês. O primeiro conceito é o monitoramento em camadas. Então, a gente tem aqui uma camada de infraestrutura, né? Ali,
envolvendo servidores, hardware em geral, recursos computacionais, né, como, por exemplo, CPU, memória, disco, rede, essas coisas, sistemas desculpa, serviços de sistema operacional, roteadores, rede em geral, né, rede de transporte de dados, canais de comunicação, comutadores aqui, né, para quem não sabe, switch e comutador é a mesma coisa, né, simplesmente o nome em português do switch, e sistemas de armazenamento e outras coisas, tá? Então, imaginem toda esta infraestrutura. Tudo isso ampara, né, as camadas que estão para cima, que é a camada de aplicação e a camada de serviço. Então, eu estava comentando ali, né, um serviço chamado e-commerce. Se a minha empresa é um varejo online, eu posso ter um serviço, né, de e-commerce, ou eu posso ter algum outro, algum outro tipo de, como é que eu vou te dizer, de serviço também de venda ali online. Mas na minha camada já de aplicações, eu tenho algumas coisas que estão acima da infraestrutura ou amparadas pela infraestrutura, que são já integrações, aplicações, bases de dados, microserviços e assim por diante, tá? Então, tudo isso aí a gente está ali numa camada de aplicações. E o meu serviço final, pensem no cenário de cada um de vocês, o que que a empresa de vocês faz? Então, por exemplo, eu aqui sou um prestador de serviços profissionais de tecnologia, né, especializados em algumas coisas. Então, por exemplo, o meu serviço de monitoramento é um serviço final, o meu serviço de atendimento de tickets é um serviço final, a minha parte toda de e-mails, de telefonia, tudo isso para mim é um serviço final. Então, eu posso ter diversos serviços ali em cima, né? Que eles dependem de uma camada de aplicação e a sua camada de aplicação depende de uma camada de infraestrutura. Ou também, quando a gente fala já de ambientes de nuvem, a gente para meio que no meio, né? Então, assim, eu tenho um serviço de nuvem, que já é um serviço de base de dados, mas esse serviço ele abstrai para mim a questão de infraestrutura. Então, eu não tenho essa última camada. Então, existem alguns cenários, mas falando num cenário mais tradicional, on-premises, eu tenho essas três camadas. Quando eu falo já de ambientes de nuvem, pode ser que eu pare já na camada de aplicação, porque ali é a camada de serviço que o ambiente de nuvem me traz e ele já é abstraído, é um serviço, né? Ou também eu posso ter cenários de SaaS onde eu já estou praticamente no topo, né? Então eu já tenho ali o topo que me entrega um cenário de SaaS. O mais importante também dessa questão toda aqui hierárquica que eu estou trazendo é a, é a parte de quem consome esse tipo de dados. Então, aqui nessa outra ponta aqui na esquerda do nosso gráfico, né, a gente tem aqui o nível operacional, consumindo os dados ali de infraestrutura, um nível tático, né, consumindo ali dados de aplicações, e um nível estratégico, né, consumindo a parte toda de serviços, né, dos usuários internos ou clientes internos ou clientes externos, né, daqueles serviços, já olhando de uma forma mais macro. Por quê? Porque muitas vezes aqui o nível operacional ele vai ter uma informação, por exemplo, de throughput de uma porta, ou se uma porta está up ou down, e isto aqui, trazer essa informação para o nível estratégico, não vai fazer diferença nenhuma. Ele não tem nenhuma decisão a tomar em cima desse tipo de informação, tá? Então, por isso que é importante toda essa diferenciação aqui. Também, inclusive, lá para aquela último bulletzinho, né, de notificação e dashboards, né, apresentação dos dados, é importante pensar também em como segmentar isso de acordo com o público que vai consumir aquela informação e tomar decisões em cima dela, tá? Indo adiante, né, e também já fazendo vínculo com a questão de observabilidade que a gente falou um pouquinho lá atrás. Então, aqui, alguns exemplos de protocolos, né, que a gente pode utilizar para coletar métricas, né, e observabilidade, principalmente no próximo slide vai ficar mais visual, mas envolve métricas, logs e tracing, né? E
além dos protocolos, alguns exemplos aqui, né, de coisas que podem ser monitoradas, né? E a gente aí acaba tendo um universo muito grande, principalmente diante da possibilidade de nós fabricarmos scripts ou, por exemplo, manipularmos algum tipo de conector ou coletor para ele coletar mais coisas além do que ele foi, por exemplo, feito para coletar, né? Então, quem já conhece bastante aqui do Unirede sabe que a gente trabalha com muitas tecnologias, muitos fabricantes open source, e no open source nós temos esse tipo de flexibilidade. Então, o open source, muitas pessoas apenas olham ele pela questão financeira, né, de ele estar aberto ali para uso, ele não ter um custo, por exemplo, de licenciá-lo e assim por diante. Mas também é importante olhar a questão do open source pela flexibilidade de transformação, de adaptação perante o ambiente onde eu preciso que ele se encaixe para monitorar, tá bom? Então aqui essa questão também da flexibilidade do open source. Esse aqui é um exemplo, tá? Outro exemplo também, daí já envolvendo o stack inteiro. Nesse exemplo anterior aqui a gente está falando de métricas e logs, né? Duas pernas aí da observabilidade. Aqui, já olhando para um ecossistema Grafana, né, que a gente também é parceiro, então aqui até esse landscape aqui que eu mostrei para vocês, senhores, é Zabbix, tá? Então a gente é parceiro Zabbix aí há muitos e muitos anos. Então, esse daqui é o landscape de Zabbix. Esse daqui já é o landscape básico, né, o mais básico possível do Grafana. Então, a gente também é parceiro Grafana desde 2024. E quando eu falo aqui do mais básico possível, é onde a gente tem a tríade mínima de observabilidade, né? Quando a gente fala lá de métricas, onde o Grafana ele encaixa lá o Mimir ou até mesmo o Prometheus, ah, os logs, né? Lá vindo pela parte do Grafana Lock, e os traces, né? Uma perna ali faltante ainda nos Zabbix, mas que está prevista para vir já na versão 8.0, que é coletado através do Grafana Tempo. Tá? Então, falando principalmente de aplicações distribuídas, como eu comentei, os traces acabam sendo muito úteis porque ele nos dá ali toda a duração, o tempo que está sendo utilizado para uma determinada consulta ou para uma determinada transação. E isso nos traz ali vários insights, principalmente hoje que a gente fala aí de ambientes distribuídos, onde eu tenho diversos microserviços. Estes microserviços todos eles possuem APIs e essas APIs acabam tendo ali diferentes tempos de resposta, tá? Então, nada mais justo ali do que a aplicação do Grafana se chamar tempo. Indo adiante, senhores. Outro exemplo também da parte de coleta de dados é a questão de segurança, né? Então, vocês viram lá atrás que eu comentei sobre segurança, e a gente também é parceiro WASA, né? Para a parte de segurança, então ele acaba ali sendo um CIEM, ele trabalha lá na coleta de logs, seja de algum tipo de endpoint, servidor, assim por diante, como também de outras fontes de logs, né, concentradores de logs e até mesmo outros ativos que gerem eventos em formato de log, tá? Então, todos esses três caras aqui que eu comentei, né, Zabbix, Grafana, Wasa, a gente consegue integrar todos eles, né, e ter ali uma stack bem robusta, não só de observabilidade, mas também de eventos de segurança junto, tá? E também outras vantagens, né, que a gente acaba tendo por centralizar eventos para uma operação que está ali olhando a disponibilidade, o desempenho de uma estrutura de serviços de uma empresa e assim por diante, tá? Esse stack todo que eu comentei aqui, todas essas questões de métricas, logs, tracing e os fabricantes ou as tecnologias envolvidas, elas nos trazem a capacidade de a gente olhar muitas vezes pela perspectiva do cliente, né? O como está sendo o consumo pela perspectiva dele dos serviços da nossa empresa, né? E eu conseguir permear.
desde as coisas que ficam mais próximo do meu cliente, né, seja lá o aplicativo móvel, seja a aplicação web, seja, sei lá, uma aplicação local, qualquer coisa, que acabe consumindo um rol de infraestrutura, aplicação, camada de transporte, nuvem e assim por diante. Então, eu consigo, com todo esse stack, ter uma visão muito clara da, do nível de experiência que o meu cliente está tendo. Tá? Então, isso daí me traz esse tipo de maturidade no meu monitoramento, na minha questão ali de conseguir observar o quão qualificado, o quão, digamos, ahm, o quão o quão alinhada com a minha expectativa de entrega está sendo o meu serviço, tá? E quando eu comento lá da questão de maturidade, né, do monitoramento, a observabilidade e toda essa longa régua que eu tenho no caminho, é um conjunto de todos esses conceitos que eu trouxe aqui, né? Eu posso ali eleger, digamos assim, eu quero usar agora só métricas, ou agora eu quero avançar para logs, agora eu quero para tracing. Como também eu posso selecionar coisas, né? Eu quero agora pegar aqui toda a parte de infraestrutura, né? Independente se vai ser log, se vai ser métrica. Depois eu vou avançando para as aplicações, onde eu já começo a ter questões de tracing. Então, as estratégias para atacar, as estratégias de nivelamento da maturidade do monitoramento e observabilidade são N. Daí vai muito das prioridades do negócio. Tá? Inclusive, tem gente que pega fatias do negócio. Eu tenho agora aqui um serviço de extrato, né? Por exemplo, para um home banking, para um aplicativo ali bancário. Eu tenho aqui um serviço de extrato que eu quero fazer todo maturidade assim 100% a nível de observabilidade. A gente vai lá e faz isso. Então, existem várias formas de atacar. Eu quero saber qual é a melhor forma, não tenho ideia, quero saber qual é a melhor forma de atacar aqui e ter um alto nível de maturidade, seja de observabilidade ou monitoramento, em cima da minha empresa. Pode nos chamar e a gente te ajuda também com base na nossa longa existência, né, aí 25 anos, os nossos exemplos, os nossos cases de sucesso, a identificar de que forma é melhor de atacar a parte toda de monitoramento e observabilidade, para que o time de TI, o time que sustenta a estrutura de vocês, tenha a maior prontidão possível em cima do ferramental. Perfeito? Comentamos aqui então um pouco conceitualmente, né, um pouco mais amplo, e agora a gente entra aqui em possibilidades mais tangíveis, mais práticas, tá? Então, que é possível monitorar, né, nesses ambientes de tecnologia? A gente vai aqui fazer um apanhadão, tá? Tem bastante coisa aqui e a gente vai avançando praticamente protocolo por protocolo, tecnologia por tecnologia. Então, o primeiro, mais simples aí de ser alcançado é o nível de servidor, né? Então, o servidor aqui, a gente consegue ali pegar diversas métricas, né? Principalmente de recursos computacionais, CPU, memória, disco, rede, informações, enfim, de sistema operacional e outras coisas, e pensando também na questão de observabilidade, os logs, né? Os logs desse servidor. Então, aqui, independente de tipo, inclusive, de distribuição de sistema operacional, né? Windows, Linux, Unix, enfim, o que for, tá? Então, partindo do mais básico possível e super tangível, servidores. Um segundo cara já indo para uma camada de aplicação, né? Então, monitoramento de bases de dados, né? Quando a gente fala aqui de monitoramento de bases de dados, a gente fala também de métricas, também de logs, e a gente consegue também entregar indicadores a nível de negócio. Por quê? Porque nas bases de dados a gente consegue fazer consultas específicas, consultas customizadas. Muitos dos indicadores de saúde de base de dados, eles acabam sendo consultas na própria base de dados, né? Tem uma tabela lá de saúde dela ou qualquer coisa do tipo. E isso já está, então, intrínseco ali no monitoramento dela. Mas a gente consegue ter visões de
performance de negócio, né? Então aqui são duas telas ali, olhando, por exemplo, a arrecadação de pedágios ou também transação eletrônica de fundos, né? Pagamentos ali com cartões de crédito, que são dados que estão lá dentro da base de dados, eles só precisam ter uma consulta mais voltada a negócio, né? O topo da nossa pirâmide para trazer ali painéis que tenham lá informações para os decisores em tempo real. Tá? Então, bases de dados têm esse viés, tanto da saúde da base de dados, como também de indicadores para tomada de decisão. Olhando aí já num mundo de APIs, né? Então eu comentei bastante sobre aplicações distribuídas, né, sobre microserviços e assim por diante. Tudo isso é um emaranhado de APIs sendo consumidas aí por aplicações ou por outras APIs e assim por diante. Então aqui a gente já começa esse monitoramento, né? Este tipo de monitoramento, o protocolo que transporta ele é HTTP, né? E aqui um exemplo singelo, né, de monitoramento de uma aplicação web quanto à disponibilidade e também o seu certificado. Então, por mais que ele seja singelo, ele é extremamente robusto ali para quem, por exemplo, depende, né, de disponibilidade de alguma aplicação web para entrega do seu serviço. Eu comentei lá no primeiro, na capa, né, do nosso webinar de hoje, por exemplo, um serviço de e-commerce, ele precisa desse tipo de monitoramento. Além, claro, da disponibilidade, aqui a gente mede a performance através da latência da entrega desse serviço, tá bom? Então, ele se torna aí extremamente importante para esse tipo de negócio. Ah, mas o meu negócio é, sei lá, impressão, é parque de impressão. Aí já é outro tipo de monitoramento, não é esse daqui o mais importante para o teu negócio. Algumas outras visões, né? Então a gente consegue também integrar em APIs abertas ou APIs que tenham ali algum tipo de credenciamento necessário para serem exploradas, como por exemplo essa aqui de previsão de tempo, né? Onde a gente está fazendo chamadas numa API de previsão de tempo e está plotando lá para o nosso time a previsão do tempo, como é que está a velocidade do vento e assim por diante. Então, negócios, por exemplo, de telecom que envolvem aí antenas, fibras passadas em poste e assim por diante, esse tipo de monitoramento é um monitoramento super importante, porque tu tem que trabalhar com a prontidão do time operacional que vai estar em rua, né, diante de qualquer situação anormal de clima, né, uma tempestade, ventos fortes ou qualquer coisa do tipo. Então esse é um tipo de monitoramento. Outro aqui, né, só reforçando, a parte de monitoramento web, porém, por exemplo, eu monitorando de diferentes posições geográficas. Então, também uma coisa ali que dá para se pensar para quando eu trabalho com um, um mercado grande, um mercado amplo, né, por exemplo, continental, como, por exemplo, o Brasil, é eu saber, olha, onde é que está a maioria dos meus consumidores? Ah, está na região de São Paulo ou está distribuído para a região sul. Então eu coloco múltiplos pontos de coleta para que esse, esse mercado todo ele seja coberto, né, pelo meu monitoramento contínuo e eu consiga saber a experiência de uso de cada um deles. Então eu vou ter experiência de uso a partir de uma perspectiva de São Paulo, como eu também vou ter uma perspectiva de uso a partir de Porto Alegre, por exemplo. Aqui um pouco mais, né? Então, senhores, hoje em dia a API, né, é algo já muito difundido. Então, qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de serviço tem ali uma forma de ser consumido através de API. Neste cenário aqui é um caixa eletrônico, né? Então, um ATM. Mas a gente não se restringe a esse tipo de exemplo. A gente pode pensar em qualquer coisa que seja consumível via API. Assim como a gente também tem integrações com aplicações. Aqui a gente está olhando uma aplicação Gira, né? Ali para a parte de projetos, né? O Gira Service Desk, esse aqui é o Gira Software. Então, o Gira Software ali para a parte de sprints de projetos e assim por diante, onde eu consigo extrair através de API diversas informações e trazer ali uma camada de visualização para tomada de decisão muito mais palatável do que simplesmente alguém lá abrindo todos os menus do Gira e buscando informações ou extraindo informações para depois analisar no Excel
para a sua tomada de decisão. Então, aqui eu já entrego de forma mastigada isso tudo para um decisor, né? Isso daqui, que nem eu comentei para vocês, já é lá no nível de serviços, né? No topo da nossa pirâmide. Assim como a gente tem aplicações web ou serviços que são entregues através de aplicações web, onde eu consigo fazer monitoramentos sintéticos, que são monitoramentos que sintetizam o uso de um usuário dessa aplicação web. Então, ele faz um fluxo em cima dessa aplicação e eu consigo olhar como é que está se comportando essa aplicação de acordo com a performance de cada passo que é executado, né? Eu comentei lá sobre o tracing, né, ser o tempo de uma determinada consulta ou de um determinado processo específico, né, de uma etapa. Aqui eu pego um fluxo inteiro, pode ser um processo bem complexo, inclusive, que é feito através do monitoramento sintético e eu consigo ter o tempo, a performance de todas essas etapas. Seguindo aquela linha lá que eu comentei de e-commerce, é como se eu entrasse no e-commerce, pesquisasse algum determinado produto ou alguma determinada categoria no campo de busca do e-commerce, viesse a página de resultados, eu clicasse num determinado produto dessa página de resultados, eu coloco esse determinado produto no carrinho, eu vou para o carrinho, eu escolho ir adiante para o checkout, eu preencho todo o checkout, escolho uma forma de pagamento e vou para a parte lá final de confirmação. Então, com o monitoramento sintético, eu consigo fazer todo esse monitoramento de todo esse processo que eu mencionei agora aqui. Perfeito? Então, só para deixar bem claro o que ele é. Falando lá daquele parque de impressão, né, que eu comentei, então a gente já vem para um protocolo mais comum em tecnologia, o SNMP. Basicamente tudo, praticamente tudo é embarcado aí com agents SNMP que conseguem coletar informações básicas, né, de disponibilidade, desempenho, algumas métricas de rede, algumas métricas de consumo de pacotes e assim por diante. Então aqui a gente está usando ele para monitorar links de comunicação, né, a disponibilidade e performance dos links de comunicação, mas ele pode ser utilizado aí em diversas outras coisas, tá? Então, que nem eu comentei, assim como a gente tem uma gama muito grande de APIs disponíveis no mercado e basicamente todas as aplicações ou serviços têm, também quando a gente olha lá para equipamentos, aplicações e outras coisas, no mundo de TI, SNMP é um standard já bem definido há muitos e muitos anos, tá bom? Então, se consegue coletar muitas métricas através desse protocolo. Já indo para um ambiente de virtualização, mas aqui a gente pode tanto de virtualização como também de containerização, né? Falando aí de gestão de containers, microserviços e assim por diante, a gente tem diversos tipos de monitoramento. Então, tanto a nível de VMware, quanto a nível de Hyper-V, quanto a nível de Kubernetes, Docker e assim por diante. Então, olhando pelas essas duas perspectivas, que são diferentes, tá? Não confundam, né, virtualização com containerização, mas olhando pela questão de saúde das duas, a gente consegue ter aí um monitoramento completo, tanto a nível de métricas quanto a nível de logs. Então, duas pernas aí de observabilidade, tá? Ah, mas eu tenho um cenário mais industrial, eu tenho um cenário mais complexo que ele não é tão suportado a nível de protocolos de tecnologia. Não tem problema, existem protocolos aí mais industriais como o MQTT e o Modbus, que também são suportados aí por essa stack que a gente está trabalhando. Então eu consigo fazer coletas através de Modbus, né, através aí de placas ah, gerenciadoras, placas padrão Modbus mais em nível industrial, que também vão nos entregar ali diversas métricas, tá? Então aqui a gente fala só de métrica, não de log ou tampouco de trace, tá bom? Monitoramento de serviços, então aqui o principal é a disponibilidade dos serviços, tá? E pode ser aí serviços bem complexos, com ramificações lá de aplicações ou infraestrutura bem robustas, porque todo esse monitoramento ele acaba
sendo aí bem completo quanto a regras, né? Ah, eu tenho um cluster de alguma coisa no meio de um serviço, não tem problema. As regras ali possibilitam eu especificar que eu tenho um cluster e simplesmente dizer que eu estou indisponível só quando o cluster inteiro cai. Se eu tenho um cluster lá de, por exemplo, três nós e dois caem, eu ainda estou disponível. Pode ser que eu tenha perdido um pouco de performance, mas a disponibilidade ela não foi comprometida. Então, a própria aplicação, o próprio serviço aqui, ele segue sendo mensurado como 100% disponível naquele momento, tá? Então, as regras aqui são bem robustas, são bem variadas, dependendo do cenário, das ramificações de dependências, conseguem ser ali recriadas na aplicação para monitoramento. Ainda dentro dessa parte de monitoramento de serviços, aqui é uma representação bem melhor, assim, visual, na questão ali de um mapa de SLAs, um mapa de disponibilidade, com top piores disponibilidade, top piores perda de pacote, assim por diante. Então, aqui ele está bem aplicado à infraestrutura de telecomunicação, tá bom? Uma grande empresa aí com muitos links de comunicação, aqui ele consegue ter um cockpit gerencial, né, de como é que está a qualidade dos seus links de comunicação. Falei bastante sobre nuvem, né? Aqui também trago alguns exemplos de monitoramento de nuvem. Então, aqui basicamente trazendo um EC2 e um EBS, né? Para quem é aí do mundo AWS sabe o que que são esses componentes. E aqui também uma outra visão um pouquinho diferente dos mesmos componentes, né? Tanto computacional como de armazenamento e já em AWS. Então aqui, reparem, né, que eu já estou monitorando um serviço, né, um serviço específico. Se esse EC2, o que que tem embaixo, se as ventoinhas estão funcionando, se o RAID 7 dos discos dele está ok, se tem disco em pré-falha, isso é abstraído para mim, eu não consigo ver isso, mas eu consigo ver, por exemplo, se EC2, como é que está o CPU, como é que está a memória, como é que está as interfaces de rede, e o EBS, da mesma forma, eu consigo ver toda a parte de armazenamento dele, tá bom? Então, isso aqui é bem útil e que nem eu comentei, já começa na metade da nossa pirâmide lá do monitoramento em camadas. Comentei sobre segurança, né? Então, um ponto importante na nuvem, a gente tem questão de métricas, logs e tracing, tá bom? Monitoramento de segurança, então, aqui a gente já começa a falar bastante de logs de voltados à segurança, né, voltados aí à vulnerabilidade, a questão também de a gente escutar e integrar aí com questões de inteligências de ameaça, né, são servidores externos ali que ficam nos trazendo informações quanto a o que está acontecendo no mundo neste momento sobre determinada ameaça. Tá? Então, tanto eu olhar para dentro, para todas as minhas aplicações, meus servidores estarem sendo monitorados quanto a qualquer vulnerabilidade, quanto à relação com CVEs que estão publicados e assim por diante, como também a integridade, né, dos meus arquivos, dos meus servidores, o compliance dele com algum tipo de regulação que eu tenho que seguir, né, seja uma GDPR, uma LGPD, como é aqui para nós, como também para algum tipo de compliance do ramo financeiro e assim por diante, tá? Então aqui a gente está falando basicamente de logs, a gente está recebendo todos esses logs, analisando por uma perspectiva muito de segurança. Posso também analisar esses logs por outras perspectivas? Pode também, né? Todo esse stack tecnológico aqui que a gente trabalha, eu consigo utilizar ele como log analyzer para olhar outros padrões que não sejam da perspectiva de segurança da informação. Como também nosso stack, ele diante de algum tipo de evento, de algum tipo de malware, ele consegue reagir, né? Ele consegue bloquear ataques, desativar acessos, responder ali a desinstalação, por exemplo, de um vírus, alguma coisa desse tipo. Então eu consigo colocar diversas regras para dentro, onde ele vai seguir essas regras de acordo com os eventos que ele receber. Seguindo ali nessa questão de segurança, então aqui, por exemplo, eu olhando pela perspectiva de uso, né, de anomalias, buscando anomalias, né, no uso da plataforma de colaboração Office 365, tá bom? Então aqui, estendendo um pouquinho mais ali a perspectiva de
de monitoramento de segurança. E também aqui a gente está olhando muito pela perspectiva de logs, né? Uma das pernas da tríade da observabilidade. E aqui, por fim, senhores, nesses exemplos todos que eu estou trazendo aqui para vocês de monitoramento, aqui eu tenho uma visão completa de observabilidade. Então, aqui eu tenho uma parte onde eu estou olhando todas as métricas de saúde de um servidor, né? De uma aplicação de e-commerce, onde eu já passo aqui para a análise dos logs todos que este e-commerce ele está gerando, e também aqui eu consigo ver a parte de tracing, né, deste e-commerce. Então, como é que está se comportando? Tempo está durando os meus processos ou consultas que envolvem ali, podem envolver, e geralmente envolvem, né, diversos componentes distribuídos, né? Então, quanto tempo o servidor demorou para responder? Quanto tempo a consulta em base de dados demorou para responder? Quanto tempo o conteúdo estático, imagens, botões, códigos, outras coisas demoraram para responder? Então, o o tempo completo de tudo isso é o que o tracing consegue me trazer ali de uma forma bem assertiva. E isso, por muitas vezes, é a experiência final que eu estou entregando para o meu cliente. Então, é super importante aí essa perninha também, tá bom? Então aqui ele é o topo, né, do dashboard. Aqui vocês podem ver que aqui esses dois componentes são os mesmos que estão aqui embaixo. Então esse daqui é o topo do dashboard e esse aqui é a rolagem final do dashboard. Então eu tenho um dashboard onde eu tenho os três componentes de observabilidade sendo expostos: métricas, logs e trace, tá bom? E como é que funciona aqui? Eu falei bastante sobre stack tecnológico, né? A gente trabalha aqui basicamente com Grafana, né? Tendo o stack completo, né? Desde a camada de apresentação, que é onde a gente olha esses dashboards para tomar as decisões, mas toda a parte de coleta das métricas, dos logs e tracing também acaba sendo desenvolvido ali pela Grafana. Tá? Ele pode trabalhar em conjunto com os ABICs, né, que trabalha lá pela perspectiva de coleta de métricas e logs, né? Ah, mas quem vai coletar o quê? Bem, daí depende do cenário, né? Existem cenários onde a gente acaba levando todos os eventos para os ABICs, para uma correlação, para uma operação, ter uma única visão. E daí vai depender muito do cenário, a avaliação que a gente vai fazer para definir quem faz o quê, tá? Mas tanto o Grafana como os ABICs conseguem coletar métricas e logs. Claro que ali para logs, o Grafana acaba sendo mais performático para grandes volumes através do lock. E tracing que nem eu comentei, hoje aqui dentro do nosso stack está apenas com Grafana e Zabbix 8.0, né, está previsto lá no roadmap. Se vocês entrarem no site zabbix.com, está previsto a partir da 8.0 a integração com o OpenTelemetry para que seja possível a coleta de tracing também. Tá? E o ASA aqui, potencialmente aí, para quem já nos conhece de longa data, seja aí um nome um pouquinho mais estranho, uma parceria também recente nossa, né, uma parceria aí de 2024, onde nós estávamos precisando aí evoluir para a parte de cibersegurança e a gente incorporou este fabricante de CIEM e XDR no nosso portfólio, muito voltado para a parte de logs, né, que nem eu comentei, Log Analyzer de forma generalista ou especializado em segurança cibernética, tá bom? Perfeito. Gabriel aqui falou sobre maturidade, sobre monitoramento, sobre observabilidade, trouxe diversos exemplos, mostrou um monte de tela, falou um monte de protocolo, falou sobre várias coisas que podem ser tema aqui de monitoramento contínuo, né? E como é que a gente consegue ajudar, né? Como é que vocês podem começar hoje essa jornada de vocês no monitoramento contínuo através de qualquer nível, né, de maturidade aqui. Então, a Unirede ela trabalha com alguns fabricantes do nosso stack tecnológico aqui, então Zabbix, Grafana, Waso, foram os fabricantes aqui que, por exemplo, foram necessários para formar todos esses monitoramentos que eu comentei para vocês, né? A gente já está falando aí de topo, né, de maturidade, então, principalmente quando a gente fala ali de Grafana e o ASA, a gente está falando ali de
topo de observabilidade geral, né, de tudo, e também a questão de segurança cibernética vinculada. Mas Quest aqui também entra com alguns serviços específicos, principalmente quando a gente fala de segurança de gestão de endpoints, onde eu consigo também ter ali toda a parte de vulnerabilidades de estações de trabalho. Então, não só olhando para a parte de servers, né, como eu comentei até então, principalmente com o ASA, mas a gente consegue olhar também para os usuários da nossa rede, que geralmente é a porta de entrada ali para atacantes, tá bom? Serviços. Então, aqui, senhores, até depois, quem tiver interesse pode entrar em contato ali. O contato vai estar nos slides finais, né? Ou também através do comercial@unirede.net. Prestem bem atenção que o nosso domínio é unirede.net, tá? Os nossos serviços ali, então, a gente tem toda a gama possível de serviços em cima de Zabbix, tá? Então, pensou em Zabbix, pensou em rede, a gente consegue atender o desafio que for. Quest, eu comentei ali para vocês, a nossa principal especialidade em cima de Quest é em case, né, que é a gestão de endpoints, ali a parte de segurança de endpoints, que nem eu comentei, né, que pode ser ampliada ali não só de data center, mas também saber o patching, as vulnerabilidades dos usuários, das estações que eles utilizam. Então também pensou em case já automático Unirede, e tem algumas outras soluções Quest que a gente consegue atender também, principalmente vinculadas à segurança, identidade, sessões de trabalho e assim por diante. Mas eu também comentei sobre Grafana e Wasa. Então, Grafana e Wasa também tem diversos serviços aí que a gente consegue amparar o mercado, né? Grafana já extremamente conhecido pela perspectiva de camada de apresentação. Mas eu, inclusive, desafio aqui a alguém se identificar, né, que não conhecia Grafana pela perspectiva de coleta de dados, né, e monitoramento ali, de observabilidade, já falando, né? Então, coletando dados de métricas, coletando logs, coletando tracing, esse tipo de coisa. Então, assim, é, isso daqui são movimentos recentes. Há muito, muito, muito tempo o Grafana é conhecido pela perspectiva de camada de apresentação, mas recentemente tem se posicionado aí como um player muito forte de observabilidade e é o player de observabilidade que a Unirede representa, né, na região aqui da América Latina. E o ASA também, da mesma forma, se colocou aí como uma solução muito forte de CM. É open source também, então todos esses fabricantes aqui, retirando o Quest, tem opções ali open source que a gente acaba trabalhando, né, e tem as opções comerciais, tá bom? Exceto o Zabbix. Zabbix só existe opção open source, não existe opção comercial. O que tem de opção comercial da Zabbix é suporte, horas consultivas, treinamentos, algumas coisinhas que nessa linha. Mas o software em si, ele não tem diferenciação, tá bom? O ASA também não. O ASA, ele acaba ali tendo uma única versão. Ele também tem serviços de suporte e outras coisas, que daí sim é a forma como o próprio fabricante acaba se remunerando. E um ponto bem importante, senhores, e deixo aqui o convite para todos vocês. Nós somos aí Training Partners Zabbix, então a gente acaba aí ministrando toda a carreira oficial Zabbix, né, vindo desde lá do Zabbix Certify User, Zabbix Certify Specialist, Zabbix Certify Professional, até o Zabbix Certify Expert. Então, para mais informações também vocês podem consultar lá no nosso site, unirede.net/treinamentos, no plural, né? unirede.net/treinamentos, vocês vão cair lá no portfólio completo de treinamentos da Unirede, que é o mesmo portfólio que eu vou passar aqui. Assim também as ABICs têm cursos extras, que eles não fazem parte da carreira, né, da linha de carreira oficial, mas eles são cursos extras ali que complementam todo o conhecimento do administrador de Zabbix, do profissional Zabbix que está trabalhando. Então ele tem ali cursos de duração de um dia especializados em integrações de API, especializados em implementações de segurança, administração de segurança, né, da própria Zabbix, como também ali voltados a coletas SNMP avançadas. Então, quem tiver também interesse, lá em unirede.net/treinamentos vai ter mais informações.
E claro, nós temos ali outros treinamentos, nós temos aqui os nossos treinamentos de monitoramento contínuo, que basicamente passam por aquelas mesmas etapas que a gente falou, né? Coleta de dados, análise de dados, visualização de dados, senhores. Então, aqui, seguindo a cronologia, que nem o Clecimar comentou ali, né, sobre a ordem correta, a ordem certeira, né? Então, seguindo a cronologia, a gente começa ali pela parte de coleta de dados. Quem quiser ver assim de forma ampla, com tecnologias variadas, tudo isso funcionando e aprender a fazer, esse daqui é o cara inicial. Coleta de dados de infraestrutura em tempo real. Perfeito? Depois passa lá para análise de dados de infraestrutura, né? E também o visualização de dados de infraestrutura. Tá bom? Então, o que é importante, claro, é sempre ter o coleta ali no topo, né? Depois os outros ali, ele pode ter algum tipo de variação, dependendo da maturidade do conhecimento que a pessoa tem em cima desses temas. Temos também treinamentos específicos, né, de WASA. Então esse daqui está bem interessante aí a gente já está aí com algumas turmas fechadas, alunos muito satisfeitos, implementando, já utilizando bastante nas suas empresas, principalmente pela questão de cibersegurança, mas em alguns casos até mesmo Log Analyzer. E claro, né, ali toda a parte de Grafana, não só falando de camadas de apresentação, mas falando ali de coleta de métricas, coletas de log e coleta de tracing, tá bom? E o case da Quest para a parte de gestão de endpoints. E hoje aqui, como o nosso tema é monitoramento contínuo, eu deixo um convite aqui para vocês, né? A gente tem um treinamento aí previsto para iniciar no dia 9 de junho, durante as noites, né? 3 noites por semana, e daí ele se estende ali algumas semanas, onde eu estou trazendo aqui um desconto exclusivo para vocês de 20% na aquisição desse treinamento, ali no pagamento, conforme a condição aqui, onde vocês podem escanear aqui este QR Code e cair direto lá na página. Daí, este código aqui, CONT20, vocês preenchem lá no formulário que tem no final da página, né, para vocês identificarem o interesse de vocês nesse treinamento, vocês no campo mensagem coloquem esse código aqui que o nosso time comercial já vai saber que vocês estavam aqui e que vocês aproveitaram essa oferta especial que eu trouxe para vocês de 20% de desconto lá no treinamento, tá bom? Pode tirar print, pode escanear agora, pode mandar mensagem, tá bom? O importante é só que vocês coloquem esse código CONTE20 no campo mensagem, tá bom, pessoal? E quase estourando o nosso tempo aí, senhores. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu consultar aqui se tem alguma pergunta. Eu não estou vendo hoje o chat do YouTube. Então, deixa eu ver aqui se tem algum tema. Se não tiver, a gente já vai estar livre aí para ir para o almoço. Só um minutinho. Pessoal, recebi aqui a informação que não tem perguntas, então eu espero que seja por eu ter sido super claro na minha explanação aqui. Qualquer dúvida, tá? O nosso e-mail comercial é comercial@unirede.net. Lembrem que o nosso domínio é .net, tá? Unirede.net. E, por favor, vai ser um prazer aí, tanto pela perspectiva de treinamento, como também de serviços profissionais, consultoria, atender qualquer necessidade que vocês tenham. Então, agradeço o tempo de todos vocês e um ótimo restante de semana e um bom almoço. Até mais!